Olá, caros alunos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a questão dos embargos de declaração no âmbito do processo penal. Nós opomos embargos de declaração sempre das decisões judiciais. Elas podem ser decisões interlocutórias, uma sentença ou um acórdão prolatado por algum tribunal. Veja bem, e isso, os embargos declaratórios, ele é um recurso que ele pode ser protocolado desde o juiz de primeiro grau até em sede do Supremo Tribunal Federal. Então ele tem essa característica de ser oposto em qualquer órgão judiciário. Nós sempre empregamos a seguinte linguagem jurídica: opor embargos de declaração. Isto porque a ideia de interposição, ela quer nos significar remessa para que um outro órgão jurisdicional analise a decisão. Ocorre que os embargos de declaração, eles são opostos, porque quem analisa a decisão é o próprio juiz, que prolatou uma decisão anteriormente. Então, quando nós empregamos este efeito devolutivo inverso, aqui assim, nós sempre empregamos esta linguagem jurídica, opor embargos de declaração. Então aqui se trata de oposição e não de interposição de embargos de declaração. A primeira observação que eu tenho para poder fazer para vocês quando eu digo que esses embargos eles são opostos perante o juiz de primeiro grau, o fundamento é o artigo 382 do Código de Processo Penal. E a partir daí, a doutrina costuma chamar esse tipo de embargos de declaração de embarguinhos. Isto é comumente falado na doutrina, essa denominação clássica. Quando chega em sede de tribunais, nós simplesmente chamamos embargos de declaração. Então veja bem, quando eu oponho um embargo de declaração de uma apelação, por exemplo, eu estou opondo estes embargos de declaração deste acórdão apelatório, eu vou fundamentar com base no artigo 619, 620 do Código de Processo Penal. Isto porque o CPP ele fez essa divisão entre a oposição de embargos de declaração, aqui perante o juiz de primeiro grau, e aqui a oposição de embargos de declaração nos tribunais. Então, esta fundamentação diferenciada que nós devemos nos atentar no momento da oposição desses embargos de declaração, queridos amigos. Veja bem, quando nós opomos embargos de declaração, nós vamos opor com base em alguns fundamentos. Isto porque a decisão judicial ela foi uma decisão omissa, ou contraditória, ou ambígua, ou ela está obscura. Então, quando é que eu vejo que uma decisão ela foi omissa em algo? Então, este algo ele tem que ser alguma coisa que é essencial. Por exemplo, imagine que o magistrado ele esqueceu de fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Então, era para ele ter fixado o regime inicial fechado, semiaberto e aberto. Simplesmente ele esqueceu. Há uma omissão nesta sentença condenatória. Daí a parte interessada opor embargos de declaração para o juiz ele determinar esta decisão. Estamos bem? Contraditória, porque de repente o juiz ele está declarando uma absolvição na fundamentação da sentença e lá no dispositivo ele condena. Aqui há uma evidente contradição que é sanada por meio de embargos declaratórios. Inclusive a doutrina ela costuma dizer que esta situação
chama-se de sentença suicida. Por quê? Durante a fundamentação está absolvendo o condenado, mas no dispositivo está condenando. A sentença suicida, como existe essa denominação pela doutrina, é combatida por meio da oposição de embargos de declaração. Estamos bem em relação a isso? A mesma forma imagine que o juiz, ele durante a sentença condenatória, ele está referindo-se o tempo todo que o Jobreval ele é reincidente num determinado crime, reincidente, e a pena ele fixou em 6 anos. Então o que acontece? 6 anos, naturalmente, é regime semiaberto. Mas como ele é reincidente, o regime inicial deve ser o fechado. Imagine que o juiz ele fixou no semiaberto, né? Então há uma aparente contradição até nessa história do juiz. Então isso é possível sanar por meio de embargos de declaração? Daí que, como vai ocorrer uma modificação no julgado, o juiz ele já tem que estar atento para que ele possa intimar a outra parte para poder oferecer contra-razões a estes embargos declaratórios que terão efeitos infringentes ou modificativos. Ou seja, o juiz ele poderá mudar substancialmente a decisão prolatada. Então, perceba o que eu estou querendo falar para vocês. Na hora que o juiz ele percebe que a decisão ela vai ser mudada drasticamente, o juiz ele deve necessariamente abrir para a parte, oferecer contrarrazões. Ora, as contrarrazões elas não são próprias dos embargos de declaração, porque há uma coisa natural, é natural uma omissão ser sanada sem que a outra parte conteste. É uma omissão clara. Mas existem situações em que ocorrerá uma mudança drástica na situação de liberdade do réu. Estamos bem em relação a isso? Nesta situação, o juiz necessariamente deve abrir para contra-razão da outra parte. Estamos bem? Mas na sua origem, os embargos de declaração não dá caso a abrir para outra parte a possibilidade de apresentar contra-razões. Esta é a regra, só de forma excepcional. E comumente, quando há contradição no julgado, geralmente haverá efeitos modificativos ou infringentes. Daí nós chamamos o nome de embargos de declaração com efeitos modificativos. Sim, nós já colocamos lá na petição lá de oposição embargos de declaração com efeitos modificativos ou embargos de declaração com efeitos infringentes. Pronto, o juiz já percebendo isso, já manda para a outra parte para poder contrarrazoar o recurso. Estamos bem em relação a isso? É ambíguo se o juiz ele está empregando expressões contraditórias dentro da decisão, né? Então, se há expressões ou frases ambíguas, nós especificamente em relação a isso falamos que é ambiguidade. Ocorre que muitos doutrinadores falam que ambiguidade e contrariedade é a mesma coisa para nós. Estamos bem? Mas se você quiser especificar ambiguidade, ela está relacionada com o emprego de frases e contextos dentro da decisão. Obscuridade é porque falta clareza. Se alguma coisa não está bem redigida, o texto está truncado, ou você não entendeu o que o juiz ele quis dizer com uma determinada situação que ele se manifestou nos autos, você vai opor embargos de declaração para o juiz esclarecer aquela situação. É isso. Estamos bem? Prazo para
opor embargos de declaração? Em regra, 2 dias. 2 dias para os embarguinhos, 2 dias para os embargos de declaração nos tribunais. Só que o regimento interno do STJ, do STF, também prevê que a oposição dos embargos de declaração é no prazo de 5 dias. 5 dias. Estamos bem? Eu posso opor embargos de declaração também com efeito de prequestionamento, só para o tribunal prequestionar. Eu não posso opor embargos de declaração unicamente, apenas com o intuito de prequestionamento. E o que seria este prequestionamento falado neste momento? Significa o seguinte: eu preciso que uma matéria seja discutida pelo tribunal. O tribunal não discutiu essa matéria. O tribunal ele não ventilou essa matéria no acórdão. E você acha que ela é essencial. Então eu tenho que opor embargos de declaração. Eu falo que esse ponto foi omisso pelo tribunal, que deveria se manifestar. Veja este ponto, justamente para poder provocar o prequestionamento. Porque se o tribunal não ventilou esta situação, se ele não debateu esta situação, quando você for interpor recurso especial para o STJ, ou quando você for interpor recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e veja que agora eu emprego interposição, os tribunais superiores dizem: eu não posso discutir uma matéria que ela não foi discutida inicialmente. Eu vou estar aplicando aqui a chamada supressão de instância. Então eles têm que reanalisar lá embaixo, para depois eu dizer o direito realmente como ele é aqui em cima. Isto é pré-questionamento. Perceberam isso? Então olha só, nós temos 2 súmulas bastante famosas, uma no STF e outra no STJ. Em relação a isso, a súmula 356 do Supremo diz: o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito de pré-questionamento. E a súmula 98 do STJ diz: embargos de declaração manifestos com notório propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. Então veja bem, só interpor embargos de declaração, opor embargos de declaração para poder prequestionar a matéria não vale. É isso que fala o STJ, faz tempo esta súmula. Então tem que ter cuidado no manejo de recursos nos tribunais. Você tem que trabalhar o máximo possível para que os tribunais eles ventilem a matéria, para que eles debatam a matéria já pensando lá na frente, na interposição de um RESP, de um REX. Estamos bem em relação a isso? Então essas coisas nós devemos levar em conta. Outra coisa no GCRIM, Juizado Especial Criminal, qual que é o prazo, hein? 5 dias. Nós vamos opor embargos de declaração no prazo de 5 dias. E cuidado! Antigamente, quando eu opunha esses embargos de declaração, eles apenas suspendiam o prazo para a interposição de outros recursos. Então, por exemplo, eu vou opor embargos de declaração, o prazo é de 5 dias. 5 dias. Apelação, recurso ordinário era 10. Imagina que no 5º dia eu opôs-se aqui, eu pudesse opor os embargos de declaração. Então, no 5º dia. Antigamente, antes do novo CPC, esse prazo aqui assim, ó, ele só apenas suspendia a oposição de outros recursos. Assim, o recurso ordinário que eu vou interpor, a apelação que eu vou interpor, não é no prazo de 10 dias, só que eu, já gastei 5 dias. Eu não opus aqui os embargos de declaração no 5º dia, recurso ordinário era em 10.
Mas como eu gastei já os 5 dias aqui, eu só ia caber mais 5 dias para eu poder interpor o recurso ordinário, uma apelação. Tá bem como é que funcionava? Como é que funciona agora? Hoje a oposição de embargos de declaração, elas apenas interrompem um recurso. Aliás, não é apenas, quer dizer tudo. A interposição, a oposição de embargos de declaração zeram o prazo para a interposição de outros recursos. Isso significa que se eu protocolei aqui os embargos de declaração, né, no 5º dia, e quando chegar a decisão final, que o juiz ele prolatar a decisão dos embargos de declaração, eu vou ter novos 10 dias para poder interpor recurso ordinário. Antigamente eu teria, depois da publicação dessa decisão dos embargos de declaração, apenas 5 dias, né, no meu exemplo. Mas agora, como interrompe, o prazo zera. Agora, depois da publicação dos embargos de declaração, eu vou começar do zero de novo. E eu vou poder aqui opor os meus embargos, aliás, a minha apelação, o meu recurso ordinário, no prazo de 10 dias. Conseguiram compreender esta situação? Então há uma substancial diferença agora. Está bem melhor. Está bem melhor. Para o advogado poder trabalhar, para o Ministério Público poder trabalhar. Estamos bem assim? Então cuidado com estas informações, tá bom? Agora, em sede de STJ, em sede do Supremo Tribunal Federal, cuidado com isso. Porque lá os embargos de declaração ainda suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, tá? É suspensão. E por que isso? Porque o regimento interno fala que é suspensão. Estamos bem em relação a isso? Então essas são as principais ideias que eu queria trazer aqui para vocês. Cuidado com embargos de declaração com efeitos modificativos. Tudo bem? Sempre eles gostam de trabalhar essas questões aqui assim, prova, embargos de declaração, é um recurso que vocês têm que estudar. Estamos bem em relação a isso? Então já apresentei as hipóteses de cabimento para vocês, apresentei os prazos recursais, súmulas que vocês devem saber, a questão do efeito, né, pré-questionar a matéria, era uma coisa que vocês deveriam saber, o fundamento legal, e é isso aqui. Nos encontraremos na nossa próxima aula, meus queridos amigos do coração. Deus seja louvado!